Evangelizar é um chamado e uma obrigação para toda pessoa que se diz cristã. E Jesus é muito enfático em estabelecer isso lá na Grande Comissão. Mas colocar isso em prática, cá entre nós, é sim de fato muito desafiador para nós, aqueles que estão no começo de fé, né, no começo da caminhada de fé, outros que já estão caminhando já há algum tempo e outros até que já estão há muitos anos, têm também essa dificuldade. Por isso hoje eu vou te ajudar a vencer essa dificuldade que você talvez esteja passando aí, apresentando para você duas coisas essenciais que vão transformar a forma que você percebe e enxerga esse assunto. E finalizar com algumas dicas práticas para você começar a aplicar até amanhã, se você quiser. E tomara que você queira aplicar o quanto antes esse mandamento que o Senhor tem para nós. Então a gente vai fazer tudo isso, como já vamos fazendo aqui nesse canal, com base no texto de 1 Coríntios, agora no capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 5. Ou seja, nosso professor a respeito desse assunto é simplesmente Paulo, o apóstolo, um dos maiores evangelistas da história. Esse vai ser o nosso mestre nesse assunto e baseado nas palavras dele que nós vamos aprender sobre isso. Mas antes de prosseguirmos, a gente vai ler esse texto para que todo mundo fique na mesma página e a gente consiga prosseguir aí, todo mundo nivelado da mesma coisa. Vamos lá? 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria, pois decidi nada saber enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Fala, meus amigos, tudo bom? Aqui é Pedro Américo Almeida e bem-vindo à minha casa aqui no YouTube. Fica à vontade enquanto nós vamos refletir um pouco aqui sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras. É uma alegria ter você aqui comigo, porque essa é a minha missão, fazer você entender melhor a palavra de Deus e se apaixonar por ela, assim como eu um dia me apaixonei e prossigo me apaixonando dia após dia. Por isso, nós estamos juntos aqui estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E sem mais delongas, vamos focar aqui no tema do que eu preciso saber para evangelizar as pessoas da forma correta. Então, segundo o próprio exemplo de Paulo, que ele dá no texto que a gente lê, existem dois fatores fundamentais. E o primeiro, eu quero que você acompanhe aqui comigo, é a mensagem em si. Vamos lá. Então, quando a gente está falando de evangelismo, é fundamental a gente saber do que a gente vai falar. Beleza, vou evangelizar alguém, mas o que eu vou falar? Eu vou falar só do meu testemunho? Beleza, é importante falar do seu testemunho. Mas não é só isso. Existe uma mensagem a ser pregada. Quando Paulo nos diz que ele não ficou de enrolação, não ficou cheio de argumentos, de sabedoria humana, né, para pregar o evangelho para os coríntios, ele focou, então, em apresentar Cristo crucificado àquelas pessoas. O evangelho da cruz de Jesus Cristo. E por que isso é tão importante? Porque pensa comigo aqui, a gente já falou um pouco sobre isso nos vídeos anteriores, porque pensa de que loucura. Porque de todas as formas que Deus poderia transmitir e efetivar essa mensagem de salvação, Ele escolheu se fazer conhecido ao mundo e fazer sua obra através do Filho de Deus, de Jesus sendo sacrificado na cruz. Essa é a principal mensagem que você tem que falar na evangelização. Jesus Cristo crucificado. Foi essa mensagem que Paulo escolheu falar para os coríntios. Essa é a mensagem que você tem que escolher falar também, porque essa é a principal mensagem que nós poderíamos ter. O sacrifício de Jesus nos livra da maldade no nosso coração. E por isso que é uma mensagem de salvação. E às vezes a gente está falando para as pessoas sobre, Jesus te salvou, mas salvou do quê, meu amigo? A gente precisa deixar isso claro para as pessoas, a condição delas diante de Deus e como a obra de Jesus transforma a vida dela e aproxima ela de Deus verdadeiramente. Porque precisa ficar claro no Evangelho
que nós todos somos pecadores e somente pelo sacrifício de Jesus nós conseguimos nos tornar filhos de Deus de verdade. Não é todo mundo que é filho de Deus. Um bom gatilho aí talvez para pregar o evangelho. Não é todo mundo que é filho de Deus. Só aqueles que reconheceram, que tomaram para si, que decidiram viver segundo a palavra, são aqueles que são chamados filhos de Deus. E só eles podem conhecer o Pai, conhecer a Deus de verdade através da vida de Cristo Jesus. E isso é muito importante para a gente ressaltar. A mensagem, a gente não pode abrir mão da mensagem. Então, o que eu vou falar no evangelismo? A mensagem da cruz. Você precisa focar nisso e você precisa falar disso. Então, se você percebe aqui em poucos instantes como a palavra é profunda, só nesses trechos curtos aqui e alguns versículos de 1 Coríntios a gente já consegue extrair alguns ensinamentos e verdades maravilhosas para a nossa vida. E esse vídeo, querendo ou não, ele não vai esgotar todos os pontos possíveis, ele é só uma amostra daquilo que você pode aprender através da palavra e através aqui de 1 Coríntios. Então eu vou deixar alguns materiais na descrição que você pode adquirir lá na Amazon pelos links que eu vou deixar aqui. Então, se você procura alguma coisa talvez aí numa linguagem mais acessível, eu vou recomendar para você o comentário aí do Hernandes Dias Lopes, que ele vai ter uma pegada mais devocional e mais acessível. Mas se você quiser um material bruto mesmo, um material para você se aprofundar de verdade, a melhor opção, e ele é o comentário melhor ranqueado em vários sites, que é o comentário de 1 Coríntios do Gordon Fee, e eu vou deixar ele também aqui na descrição. É um material extenso, mas é um material muito, muito bom e muito profundo que você pode adquirir através do link da Amazon. E claro, para você se aprofundar na Bíblia, continue atento aos vídeos aqui no canal para eu te ajudar, né, a viver aí uma vida mais profunda nas Escrituras. Esse é o nosso objetivo aqui. Então se inscreve, curte os vídeos, comenta e a gente vai prosseguindo juntos nessa jornada. Voltando ao tema, pode ser simplório falar da mensagem da cruz, mas Cristo crucificado, ela é a mensagem mais importante então para a gente transmitir para outras pessoas. Mas outro ponto que Paulo vai ressaltar aqui, e ele é muito importante, eu preciso falar isso para você, é sobre a nossa postura, nós, individualmente, enquanto pregadores do Evangelho. A postura dele, Paulo, em relação à mensagem que ele está pregando, segundo ele fala ali, é de muita humildade, muita reverência. Ele fala com temor e tremor que eu estive entre vocês pregando a palavra. E assim nós precisamos ter também. Precisamos crer no poder da mensagem, não na nossa capacidade enquanto mensageiros. O poder não está em você, meu amigo. O poder está na mensagem da cruz. Ela que vai transformar as pessoas. Nós temos na palavra de que o Espírito convence as pessoas. Então, o Espírito convence e a fé vem a ouvir a palavra. Então nós precisamos proclamar o querigma, né? As verdades do Evangelho, e as pessoas vão ouvir aquilo e o Espírito vai fazer a obra na vida dela. Então, a gente não pode esquecer que a conversão é um trabalho do Espírito Santo, então não depende da nossa inteligência, da nossa sabedoria, da nossa autoridade. Isso é para deixar você mais tranquilo, porque não depende tanto se você vai ser o melhor pregador, o melhor orador, a pessoa que melhor sabe explicar as coisas, porque o Evangelho por si só, ele é poderoso para gerar transformação na vida das pessoas e você precisa crer nisso. Então eu vou deixar aqui alguns conselhos finais, tá? Mas essas duas explicações são essenciais para você entender e começar desde já a ter uma vida de evangelização das pessoas aí ao seu redor e quem sabe até um evangelismo de impacto, que você vá para a rua e evangelize. Mas para isso eu vou te dar algumas dicas a mais práticas, né? Não tanto aí mais baseado no texto, mas baseado na minha experiência também, participando aí de campanhas e também com colegas aí na faculdade, em outros ambientes do dia a dia. Então, primeiro lugar aqui, não perde tempo com discussões bestas, tá? Não perde tempo. Por que na Bíblia católica tem mais livro que na Bíblia evangélica? Não, porque aí tem a responsabilidade humana, a soberania de Deus, o problema do mal. São questões importantes, profundas, mas que se sua intenção é pregar o evangelho para alguém, não foque nessas coisas. Se as pessoas começarem a perguntar muito sobre essas coisas, você tenta contornar esses assuntos e focar para o que realmente importa, que é a mensagem da cruz, tá? Então não perde tempo discutindo isso, você vai discutir, você vai se delongar
alongar aí, às vezes, amplamente, vai demorar nisso e às vezes não vai chegar a lugar nenhum, talvez você até perca aí uma amizade e a pessoa nunca mais te ouça, tá? Então, é um conselho que eu deixo pra você de não entrar em discussões tolas aí, tá? Vamos ser prudentes com relação a isso. Em segundo lugar, conheça profundamente a obra da cruz. Eu falei aqui, né, que a obra da cruz, a mensagem é o principal. Então você precisa conhecer a Bíblia bem. Você precisa conhecer a mensagem e a obra de Jesus bem, para que você consiga proclamar isso para as pessoas. Você deve sim ter seu testemunho pessoal para você contar para as pessoas, e isso é muito importante. Mas você conhecer a palavra de Deus, conhecer a obra da cruz, saber explicar nossa condição diante de Deus, como Jesus se fez ponte entre nós e Deus, qual era o objetivo principal de Deus desde o princípio. Então conheça a obra da cruz, porque ela é a mensagem principal que você vai pregar. Então você precisa conhecer isso bem. Você não precisa dominar todos os assuntos polêmicos que tem. Claro, quanto mais você souber, melhor você vai conseguir lidar aí com as perguntas das pessoas. Mas se você não tem tempo, não tem interesse em fazer isso, conheça muito bem a mensagem da cruz. Conheça muito bem o Evangelho, a criação do homem, porque Deus fez como fez todas as coisas, o propósito eterno que Deus fez todas as coisas, esse desejo de Deus de ter uma família, de muitos filhos que fossem semelhantes a Jesus para a honra e glória do seu nome. Você precisa saber disso e conhecer isso muito bem, tá bom? Isso vai te ajudar a proclamar a palavra de Deus de uma forma melhor. Terceiro, tenha um bom testemunho, meu amigo. Não seja uma pessoa que fala que é cristã, mas quando as pessoas veem a sua vida, elas enxergam a vida totalmente de que não é um filho de Deus, né? É um filho do de lá de baixo. Não seja essa pessoa carnal, meu amigo. Você precisa viver como discípulo de Jesus se você quiser pregar o evangelho. Se importe com isso, tá? Se importe da maneira que você fala, da maneira que você está trabalhando, da maneira que você trabalha ou da maneira que você estuda. Reflita a Deus através das suas ações. Isso é muito importante também para as pessoas levarem a sério o que você está falando, porque senão, se for para ensinar mais uma religião só, não vai ser interessante para as pessoas saberem também sobre o que você quer dizer. Então, seja coerente, tá? E dentro disso até, não seja arrogante quando você for falar com as pessoas. Seja uma pessoa paciente, pratique a escuta ativa, escuta o que a pessoa tem a dizer, que às vezes essa pessoa teve uma má experiência com relação à igreja, é uma pessoa ferida, às vezes um problema com um pastor, às vezes um problema com relação à fé nesse sentido, mas atrelado a pessoas, atrelado à família, talvez, maus exemplos que ela teve na vida dela. Então, fica atento nesse sentido, tá? Não seja arrogante, seja paciente quando você for pregar o evangelho. Ame as pessoas que você está pregando para elas, né? A palavra diz que Jesus olhava para as multidões e Jesus se compadecia das multidões, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Então, se está falando com uma pessoa perdida, essa é uma pessoa que precisa e carece do evangelho. Seja paciente com ela, escute ela, lide, escute o que ela tem a dizer para você, para que você consiga responder com o evangelho da melhor forma e de uma forma empática, de uma forma amorosa, e aí talvez de uma forma que o evangelho seja introduzido na vida dessa pessoa com menos resistências. Em quarto lugar, crê no poder de Deus e no poder da palavra, porque se você não crê no poder de Deus, no poder da palavra, e você não crê que essa é uma obra do Espírito Santo na vida das pessoas, cara, isso vai te quebrar, velho, porque você vai se frustrar muito, e às vezes as pessoas não vão crer. Beleza, amém, não foi a vontade de Deus, mas continua pregando, porque não está em você o poder, está na palavra, e Deus, ele age na vida das pessoas. Então, tenha uma vida de oração sobre essas pessoas também. Ore, coloque a vida dessas pessoas em oração, para que Deus quebrante, quebre o coração delas. Então, não tenha medo, não tenha vergonha de pregar, porque, talvez não dê resultado, e talvez não dê mesmo, mas isso não tem problema, porque não é nosso trabalho convencer ninguém, converter ninguém, né? Nosso trabalho é pregar a mensagem, pregar o evangelho. Então, se concentre nisso e pratique isso para a honra e glória de Deus. Quinto lugar, penúltima coisa, prometo, tente adaptar o evangelho para uma linguagem que as pessoas entendam, tá? Então, uma das coisas aqui, tentar evitar o evangeliquez, né? Termos como redenção, como justificação, santidade, são termos que são muito comuns, às vezes, para nós cristãos,
Mas para pessoas que às vezes não são desse contexto evangélico diretamente, pode não sofrer, não surtir efeito, a pessoa não tá entendendo, não vai entender o que você está falando. Então, fale na linguagem das pessoas, né? A gente vê Jesus se comunicando muito por parábolas, por exemplo. Claro, isso tem outros motivos também, mas um dos motivos é que as pessoas que estavam ouvindo Jesus ali, muitas delas eram pessoas simples. Então, quando ele fala do pastor que deixa as 99, vai buscar a outra, assim, tá dentro do contexto daquelas pessoas, a figura do pastor, ou a pessoa que perde a moeda, enfim, são exemplos e coisas que estão no dia a dia das pessoas, que você pode usar, talvez aí uma situação que acabou de acontecer, uma coisa que a pessoa falou, às vezes uma história, uma circunstância específica. Criatividade conta nessas horas também, seja criativo, seja cheio de Espírito Santo também, ouça Deus, às vezes Deus te chama atenção, te dá uma estratégia ali na hora que você nem estava planejando, esperando, né? E é interessante, às vezes Deus usa a gente dessa forma, e seja criativo, tente usar os elementos ao seu redor, dê exemplos, assim, claro, assim, a gente costuma falar, né, que é perigoso às vezes algumas alegorias que a gente faz com a palavra, mas muitas vezes isso é válido, principalmente nesse início aí, para ilustrar para as pessoas algumas coisas que uma linguagem talvez mais do nosso contexto evangélico, do nosso contexto reformado, talvez não faça tanto sentido para aquela pessoa naquele momento, tá? Então, preste atenção nisso, use uma linguagem clara. Seguindo, último tópico aqui para você, pra gente finalizar esse vídeo. Não seja um cara chato, tá? Seja sábio com relação a isso. Sábio com relação à pregação do evangelho. Seja uma pessoa observadora, atenta às necessidades, às oportunidades do cotidiano e do dia a dia. Principalmente quando a gente tá falando aqui de um evangelismo que ele é com pessoas que você conhece, que estão sempre com você, tá? Então, não seja um cara chato, não fica só martelando nessas coisas. A pessoa às vezes não vai passar a te evitar, ela não vai te levar mais a sério. Então, não seja aquele cara chato, tá? Seja uma pessoa que saiba conversar sobre outras coisas também e seja uma pessoa intencional em ter amizades e relacionamentos nesses contextos para que você, no momento mais oportuno, consiga inserir ali a palavra de Deus naquele contexto. Tá bom? Essas dicas que eu falei aqui me ajudaram demais, tá? Na minha vida e na pregação do evangelho no dia a dia também. E se você quiser entender sobre a mensagem da cruz e da salvação especificamente, nosso vídeo anterior sobre a série de Coríntios que eu vou deixar aqui vai te ajudar bastante a entender isso, tá? E eu também vou te dar uma advertência. Perseverar nessa jornada de pregação do evangelho às vezes pode gerar algumas respostas desagradáveis e indesejadas, mas isso, não se desespere, isso tem uma resposta e Jesus fala sobre essas coisas e ele fala no Sermão do Monte, uma outra série aqui do canal que eu vou deixar também e indicar para você. Então, Deus te abençoe. Esse é o nosso vídeo, essa é uma mensagem aqui da minha casa para sua casa e fica com Deus. Até a próxima. Abraço.